Olá, eu sou o Roberto Cardoso e este é o podcast Histórias de Silêncio, que são conversas com meditadores. Hoje eu estou aqui feliz recebendo meu colega cardiologista, Dr. Wagner Pinto, também meditador, para uma conversa, para a gente ouvir a história dele sobre meditação e para a gente ouvir as dicas que ele também pode trazer para quem está querendo meditar, quem está querendo se animar, ou quem está com alguma dificuldade, ou que quer uma força para continuar. Então, Wagner, primeiro, muito obrigado por estar aqui. Todos nós temos agendas apertadas, então eu sei como é para você demandar um tempo aqui do seu trabalho, da sua família, para estar conosco. Muito obrigado. E eu peço que você se apresente para as pessoas conhecerem melhor, por favor. Então, doutor Roberto, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui participando do podcast, né? É sempre uma honra estar com o senhor. E a minha história na meditação, meu nome é Wagner Pinto, eu sou médico cardiologista, né? E como todo cardiologista e médico, a gente começa a nossa profissão no meio da correria, né? No meio da loucura, fazendo uma residência, duas residências. A minha área, a cardiologia, é uma área muito intensiva, então eu trabalhei muito tempo em UTI, Hum, né? Então, aquele início de carreira médica em que a gente trabalha em vários lugares, trabalha em UTI, atende pacientes. Eu trabalhava numa UTI pós-operatória de cirurgia cardíaca e eu comecei a perceber que aquele estilo de vida não estava muito legal, né? uhum. Passando naquela fase ali do Covid, foi uma fase muito tensa. Eu trabalhei na linha de frente, perdi colegas muito próximos naquilo tudo. Foi, foi, E foi ali hard, né? Foi difícil aquela fase. Foi. foi Muita gente difícil mesmo, começou doutor a Roberto. meditar ali. É. Isso. Ali eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa diferente na minha vida, que as coisas não estavam indo bem, né? Como é que eu ia falar de saúde para os meus pacientes se eu não estava conseguindo construir saúde, né? Aham. Então, me sentia angustiado, me sentia que não estava dando conta das coisas. Aí nessa época eu comecei a trabalhar, fiz formação em cardiologia de esporte, comecei a trabalhar com a parte do esporte, já Hum, começou a sair um pouco da ideia de só tratar doença, mas também de construir saúde, né? hum, E aí eu descobri uma área da medicina que é a medicina do estilo de vida. E eu sim. fui fazer uma pós-graduação no Albert Einstein, A né? média. Aham. Estava fazendo muito sentido para mim trabalhar prevenção, trabalhar qualidade de vida. E aí eu já comecei a tentar reorganizar o meu estilo de vida. Então, botar o exercício mais firme na vida, melhorar a alimentação, controlar o sono, tentar reduzir plantão, né? E numa dessas aulas da pós de medicina do estilo de vida lá do Einstein, eu tive uma aula sobre controle do estresse. Hum. A doutora Regina Chamon, Ah, né? Regina. Sim. Querida doutora Regina que participou aí do Forma, podcast. forma hoje instrutor junto comigo. Isso. E ali ela falou sobre meditação para mim, né? Hum. Ali e eu sempre tive uma curiosidade sobre a meditação. Mas a gente que é médico, a gente é sempre um pouco cético. A gente acha que meditação está ligado à religião, Não, né? é muito. Isso demais, né? E então mas aquilo faz tanto sentido da forma como ela colocou. E algo internamente dizia que eu precisava fazer isso. E aí me interessei tanto que eu entrei em contato com ela Uhum. para fazer o curso de facilitador em meditação. Ah, você fez lá na Unifesp em 2023. E, exatamente. E lá que eu fui orientado pelo senhor lá no curso. Bom, começando, eu nunca havia meditado. Então, eu acho que fazer o curso foi uma espécie de uma busca de ferramentas que eu pudesse ajudar meus pacientes a viver melhor, né? Porque o que que eu observava, doutor Roberto? E eu observo isso ainda. Hoje o estresse é uma mazela gigantesca na vida cotidiana, né? As Sim. pessoas estão vivendo cada vez pior. Eu, no meu consultório de cardiologia, 90% dos pacientes que entram aqui no consultório têm o estresse como algo importante, Sim. né? Isso leva à doença cardiovascular, isso aumenta risco cardiovascular, isso aumenta risco de hipertensão, de coronariopatia.
E eu achava que essa ferramenta podia ser muito importante para os meus pacientes, mas também para mim, né? Então, Uhum. ali começou todo o processo de conhecer e introduzir a meditação na vida. Então foi ali que você começou a meditar. E antes de falar dos seus pacientes, vamos falar um pouquinho de você. Para você, se você for elencar assim, os dois, três maiores benefícios que a meditação te trouxe para o Wagner, não para o que o doutor Wagner levou para os pacientes, mas para o Wagner, a pessoa Wagner, o que que a meditação trouxe para você, se você fosse eleger os dois ou três maiores benefícios? Doutor Roberto, assim, eu digo isso para os meus pacientes, assim, na minha vida pessoal, a meditação teve o maior impacto na mudança do meu estilo de vida, né? Disparado. Mais do que o exercício, que é muito bom, que trouxe grandes benefícios, mais do que o sono, porque assim, ó, antes de meditar, eu tinha uma coisa que era uma hiperreatividade, né? Era reativo. Algo acontecia que me aborrecia, aquilo já parece que algo explodia dentro da gente, né? De mim. Então, isso a meditação já nos primeiros momentos da meditação, eu já comecei a notar um benefício de redução dessa reatividade, né? Hum. Dessa essa prontidão negativa que a gente recebe algo e já dispara aquela carga adrenérgica, né? Uhum, sei. E isso já foi imediato. E aí, posteriormente, outras coisas começaram a acontecer, né? Uma coisa que muito importante, assim, a atenção plena naquilo que eu estou fazendo, né? A Então, presença. Aham. a presença, eu tinha essa coisa, nosso pensamento, a mente está indo para o futuro, para o passado. Eu muitas vezes estava numa consulta com o paciente e estava pensando o que, que eu tenho preciso fazer e daqui a pouco voltava. Isso me gerava angústia, né? Me gerava ansiedade. E ao Uhum. mesmo tempo não é ideal, né? Eu falo, o benefício trouxe um benefício duplo, um alívio no na questão ansiogênica, mas também uma atenção plena de entregar o melhor para o meu paciente. Então essas mudanças foram as mais imediatas, assim, né, doutor Roberto? Que legal. Faz isso você a melhor pessoa e o melhor médico também, né? Uhum. Primeiro porque o médico, quando ele é saudável, ele tá mais saúde. Segundo, quando o médico está mais presente, ele está se dedicando de uma forma mais customizada, individualizada, que é como a gente aprende na faculdade que deve ser, né? E quando a gente vai para o corre-corre da medicina, às vezes a gente perde um pouquinho. E como o loop te ajudou? Eu estou entendendo que você já aprendeu com o loop operacional de âncora, relaxamento da lógica, já entrou assim, né, na meditação. Exato. Então, é difícil dizer, porque eu imagino que se eu tivesse começado a querer meditar sem o apoio do loop operacional, ia ser muito difícil, para não dizer impossível, né? Porque a questão de a gente fixar a atenção num ponto específico, que é a âncora, né? Para mim fez muita lógica. E como eu aprendi com o senhor lá no curso, a gente ter uma técnica específica facilita muito o processo de início da meditação. Né? Então, assim, como eu sou um cara que eu costumo ser organizado e Hum. tenho disciplina, o fato de ter uma técnica específica e começar assim, bem do beabá, bem do início, como é o processo, para mim foi muito fácil. Eu não tive dificuldade no processo, né, Roberto? Então, essa coisa de a gente ter a âncora, fixar a atenção na âncora, e a partir daí caminhar para o relaxamento da Uhum. lógica, e esse looping que a gente vai com o relaxamento da lógica, eminentemente a gente vai perder isso durante o processo e volta para a âncora. Isso é meditar também, né? É uma coisa que a gente vai aprendendo, que a gente no início, puxa, perdi muitas vezes a âncora, e aí a gente aprende que isso é processo Isso é da meditação. meditação, exatamente. Esse Uhum, é um exercício, a hora que você está levantando o peso na academia, é um exercício. O loop é o ir e uhum, voltar, né? uhum. Eu acredito que sim. O loop é exatamente como fazer exercício na academia, a mesma coisa. E como foi o seu caminho? Eu falo sempre, né, que tem um caminho da ansiedade à leveza, que alguma leveza maior a gente acaba encontrando
na relação com a vida. Como foi esse seu caminho, essa sua história? Você já tem aí 2 anos meditando. O que mudou na sua relação com a vida, que você diria, nesse caminho que eu costumo dizer da ansiedade à leveza? Que a gente está nesse caminho, todos nós estamos nesse caminho, né? Mas até agora, como foi esse caminho? Onde você acha que chegou? Como aconteceu com você? Uhum. Pois é, doutor Roberto, eu assim, a gente percebe mudanças, eu acho que mais quem está de fora, né? Então, a minha esposa, minha filha, então elas costumam dizer o quanto a gente mudou. Então, eu percebo que assim, a gente começa a perceber, a dar valor às coisas simples, né? A gente aprende a desfrutar os momentos, né? Como a gente tem atenção plena naquilo que a gente está fazendo, a gente aproveita, né? Então, assim, uma refeição, um Hum, passeio, uma contemplação, contemplar coisas que eu não tinha muito essa coisa de a gente parar e contemplar a natureza e aprender a tirar tudo daquele momento e aquele momento ser prazeroso, né? Então a gente hum. começa a experienciar o prazer das coisas simples. Ah, isso é fantástico, né? Isso, na verdade, isso está vivo, né? Porque até Uhum. então você está um zumbi. A gente é um zumbi quando a gente passa por uma rua e não vê nada que aconteceu, né? Não tinha um monte de coisa bonita ali para ver, um monte de momentos legais para viver com a família, e a gente está ali que nem um zumbi. Eu acho que eu costumo brincar, a meditação dá uma dezumbizada, uma dezumbizada da gente. Perfeito. E o que você acha que são as dificuldades mais comuns, Wagner? Por que as pessoas não meditam? Por que elas começam, ficam tentando e não conseguem continuar? O que você vê? Você é um instrutor formado, você é um meditador. O que você vê na tua realidade, nas pessoas que te cercam, que conversam com você, que você fala de meditação? Por que as pessoas não meditam ou por que elas tentam e não conseguem? Uhum. Doutor Roberto, eu acho que, assim, primeiro, a ausência de uma técnica específica. Eu acho que é uma das coisas que mais dificultam, né? Porque as pessoas, elas escutam alguém falar sobre meditação, elas acham que, meditar, então, é sentar e não pensar em nada, né? É, sim. Então, e elas não têm uma técnica específica que facilite esse processo, né? Então, eu acho que esse é o grande gatilho. O senhor falou agora em academia, e eu lembro bem quando o senhor falava sobre que a meditação é o exercício da mente, é a academia da mente. E eu falo Malhação isso neuronal, uma malhação neuronal, né? com malhação neuronal. Eu falo isso para os pacientes. Imagina a gente entrar numa academia, não tem ninguém lá dentro, e nunca fez um exercício, eu vou começar a fazer. Eu vou pegar um peso, eu vou me machucar, vai dar erro, vai dar problema, né? Agora, quando eu tenho um instrutor que me ensina uma técnica, como é que eu vou fazer o bíceps, como é que eu vou fazer o tríceps, progressivamente, de uma maneira lógica, que vai aumentando a carga paulatinamente, eu vou ter o benefício do exercício na minha vida. E a mesma analogia a gente pode fazer para a meditação. Sim. Quando a gente tem uma técnica específica, que a gente vai construindo ela da maneira correta, o Uhum. benefício começa a aparecer, e eu acho que isso facilita para o paciente entender, poxa, ele começa a colher os benefícios da meditação. E a adesão, que é uma coisa sempre importante para tudo que a gente vai fazer, É um desafio, ela né? começa a aparecer, né, doutor Roberto? Sim, sim, sim. É um desafio, né? A adesão é um desafio muito grande para a Uhum, meditação. E você, como é que você inseriu a meditação no seu trabalho, além do uso pessoal? Você uhum. fala para os pacientes, você instrui pessoalmente, você sugere e procurar um curso. Como ele entrou na sua prática clínica? Então, doutor Roberto, eu assim, é um perfil de pacientes, né? A gente, como toda intervenção em saúde, a gente não vai no sentido de querer mudar a vida do paciente se aquilo não faz sentido para ele, né? Qualquer Sim. intervenção em saúde é assim. Então, quando eu vejo que tem um terreno fértil que o paciente precisa, e ele, claro, eu entro e eu dou sugestões, né? E eu vejo que ali é um terreno fértil para alguém que tem interesse, que faça sentido a meditação na vida dele, eu Uhum. começo a conversar sobre, né, os benefícios da meditação, sobre o que é a meditação. E muitos pacientes
eu começo a orientar eles no consultório, né? Então, como eu aprendi com o senhor, a gente tem os passos para isso, né? Então, a gente começa a orientar aquele paciente que a gente percebe que seria importante e que aquilo faz sentido para ele, né? A gente Hum, sinta que tem um terreno fértil, né? E aí os resultados são interessantes, são bem tá legal. interessantes. Eu sempre digo para o pessoal ter cuidado, né? Não achar que vai assim, tá indo no cardiologista, começa a meditar, joga os remédios no lixo, que não é assim. A maioria Sim. dos cardiologistas me diz que conta nos dedos das mãos os pacientes que puderam parar de usar a medicação, mas muitos falam que veem resultados em redução de dose. Com seus pacientes que meditaram, o que que você viu de resultado até lá? Alguém conseguiu largar completamente? Ou conseguiram reduzir a dose? Houve casos que foi indiferente à meditação? Como é que é sua amostra pessoal aí com a meditação? Na redução de pressão, por exemplo. Uhum. A gente sabe que tem efeito, né, doutor Roberto? Tem estudos nesse sentido. Uhum. Mas eu trabalho muito com estilo de vida por causa da pós em medicina do estilo de vida. Sim. E, e a gente consegue realmente fazer redução de fármacos, acontece isso, né? Realmente não é uma regra, não é a maioria dos casos, Uhum. mas eu sempre falo que o benefício é muito além disso, né? O principal benefício é o bem-estar. E quando a gente trabalha com construção de saúde, a gente pode continuar com uma doença vigente, a gente tratando aquela doença, mas a qualidade de vida, né, muda muito. A primeira Muito. coisa que a gente percebe, os pacientes melhoram a qualidade de vida, né? Então elas se sentem melhor, elas se sentem, o dia a dia delas é melhor, né? Com menos estresse, com mais bem-estar, com a questão da atenção plena. Então, isso já começa a haver um benefício independente de redução da pressão arterial. Mas a gente percebe, né? Então, essa coisa. Porque quando a gente é médico, a gente sempre quer buscar um desfecho duro, né? Então tem essa coisa, eu cardiologista sempre, tal fármaco reduziu mortalidade. E a gente esquece que isso é importante, claro que é, mas o viver bem, a qualidade de vida e como a gente está vivendo, né? Tem um estudo na insuficiência cardíaca, é, que foi um estudo feito com reabilitação cardíaca em pacientes com insuficiência cardíaca, Hum, e que a reabilitação cardíaca não mudava desfecho duro na insuficiência cardíaca, mas melhorava muito a qualidade de vida dos pacientes, né? hum. Então, e ia perguntar para os pacientes, poxa, eu vivo muito melhor. Então, isso a gente tem que ter a dimensão do que a gente vai entregar para os nossos pacientes, que é além do tratamento da doença, mas também melhorar a qualidade de vida, né? Sim, muito. O Jung dizia que tinha uma frase interessante que ele dizia assim: a vida não é um fenômeno físico, a vida é um fenômeno psíquico, ele falava. Então, e tanto que os questionários de qualidade de vida, todos eles são baseados numa coisa geral, né? Quando eles começaram a estudar qualidade de vida, eles foram dizer quais pessoas eram mais satisfeitas com a vida e que pontos existiam em comum na vida daquelas pessoas que faziam com que elas fossem satisfeitas com a vida. E aí eles começaram a pontuar para as outras pessoas também. Aí faz o caminho inverso. Mas começou estudando pessoas felizes, pessoas de bem com a vida, foram ver o que acontecia na vida daquelas pessoas. Foi um trabalho interessante, mundial que se fez, né, e coisas que independem de cultura. Você fala de hábitos de vida, algo entre 75% e 95% das doenças são causadas ou pioradas por hábitos de vida inadequados, né? E a gente tem uma dificuldade de entender isso porque a formação do médico ainda é muito patogênica, né? Pouco salutogênica, digamos assim. Então é um desafio muito grande para todos nós. Bom, o papo está maravilhoso, mas a internet a gente não pode se alongar demais. Então eu queria que você deixasse uma mensagem, uma coisa do coração, uma coisa que você sentisse à vontade para quem assistir esse vídeo, essa gravação, receber como uma mensagem do Marcos, do Wagner, do Dr. Wagner Pinto. Wagner, o que você deixa de mensagem para a gente? Eu diria uma mensagem. Quando terminou o curso, o senhor disse uma frase que ela me marca muito, né? Então, é que a vida é muito curta para a gente não meditar.
né? Então, eu sei o benefício que isso trouxe na minha vida. E a gente precisa divulgar isso, falar para o mundo, porque esse benefício que foi tão importante, está sendo tão importante na minha vida, se a gente puder contaminar mais pessoas com essa coisa boa, com esse bem-estar que a gente sente, com essa mudança que a vida traz e a meditação ajuda a construir, essa é a mensagem que eu diria. Se informe, se você tem curiosidade, procure alguém, né, que possa lhe ajudar a começar a meditar com a técnica específica. Eu tenho certeza que o benefício vai ser colhido. Bacana, bacana. Wagner, meu colega, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, Obrigado. pela sua participação. Vou me despedir direito de você ainda, mas vamos dar primeiro um tchauzinho para o pessoal. Agradecer por ter nos assistido. Tchau, pessoal. Dá um tchauzinho para eles também. Tchau. Obrigado, pessoal.